Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do Aprenda CFTV. Hoje quero explicar para vocês acesso remoto, um assunto muito interessante e o pessoal me manda muito e-mail, pergunta muito sobre acesso remoto. Então eu queria exemplificar aqui como o acesso remoto funciona no geral, tá? Então já vou avisando, eu não vou entrar em equipamento e fazer configuração nesse vídeo. Vou explicar um pouquinho da lógica, porque parece que o pessoal está muito perdido em acesso remoto. A impressão que eu tenho é que eles esperam que tenha uma resposta simples como aperte o botão 1 e aperte o botão 2 e o acesso remoto está funcionando. Até existem tecnologias aí, dependendo do fabricante que você vai lá, utiliza um código de barra, alguma coisa do gênero ali, para fazer um acesso remoto fácil, permitido aí pelo fabricante. O fabricante tem recursos, tem servidores que conectam o acesso remoto, faz tudo isso aí remotamente funcionar fácil como uma mágica, tá? E esses casos são exceções, tá? Se você não entender como funciona acesso remoto, no geral, o conceito mesmo, você não sabe acesso remoto, você não sabe configurar. Não adianta tapar o sol com a peneira, dizer, hoje em dia, eu recebo muito isso, tá? O pessoal falando, hoje em dia não precisa nada de teoria, de aprender isso tudo, o fabricante já entrega isso, você vai lá, dá 2 cliques e faz acesso remoto. Existem alguns modelos de equipamentos. Não é geral. Você vai visitar um cliente, por exemplo, ele tiver outro equipamento, e aí o que você faz? Tá? Ou você vai trabalhar para uma grande empresa, por exemplo, chega lá, ele não tem DVR, ele tem NVR, ou ele tem câmera IP, ou ele tem servidores a ISS de GeForce com outros sistemas grandes. O que você faz? Você vai passar carão, vai ficar feio para vocês. Você sentar a discutir com o pessoal de TI, por exemplo, vai ficar feio para você, porque você vai mostrar que não conhece. Então tem que entender um pouco mais. Eu vou esclarecer um pouco mais aqui de como funciona na teoria, tá? Não dá para você sair daqui expert mesmo, porque eu fiz um curso aí só de acesso remoto, tem um curso lá para vender só de acesso remoto, porque ele é um pouco mais amplo, tem que entender mais detalhes. Então vamos lá, vou explicar alguns detalhes aqui, algumas coisas aqui, tá? Mais geral para o pessoal entender. Começando com a parte de endereçamento que o pessoal complica, o pessoal confunde muito, aliás. Então, vamos aqui para a tela dar uma olhada num diagrama. Então, você nota que eu tenho um diagrama onde eu tenho uma câmera, um DVR, um roteador e no outro lado lá, eu tenho um laptop aqui também, no outro lado tem outro roteador e outro laptop. Então a câmera está conectada no DVR e está digitalizando a imagem aí, né? Então eu tenho o endereço do DVR, um endereço IP, 192.68.2.2 é um exemplo. No roteador 192.68.2.1 e o laptop 192.168.2.3. Pode ser outro endereço? Pode, tá? Mas esses são endereços internos, assim, padrões, exemplos de alguns padrões internacionais que existem, né? Tem outros mais, mas são endereços para uso interno. Note ali que eu estou internamente na minha rede, tá? Então, eles estão no mesmo range. Olha o final como termina. Então, a gente anotando aqui, ó, 2.2, 2.1 e 2.3, estão no mesmo range. Só que um roteador ele tem mais de um endereço. A gente vê na tela aqui tem mais um endereço que seria esse outro endereço aqui, por exemplo, que é o endereço externo. Então tá aí, o roteador tem 2 endereços, tá? Um interno e o externo. Então não confunda isso. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Se você for configurar qualquer equipamento, independente daqueles lá que tem a magiquinha para você fazer, tá? Para você entender a teoria. Primeira coisa, você vai fazer os testes internos. Então aqui seria, num exemplo que eu tenho aqui os equipamentos, ó, tenho aqui um DVR, tenho aqui um roteador e tenho aqui a câmera. Então a câmera analógica, como a gente viu no diagrama, conecta no DVR, digitaliza a imagem e vem para o roteador. Então o roteador aqui vai ter as suas portas interna e a porta externa para conectar na internet. Mas quando você vai fazer o teste, primeiro que você vai fazer é que esses equipamentos aqui se comuniquem internamente. Endereço interno e endereço interno, tá? Se eu for utilizar um celular, mesma coisa, ó, tem um celular aqui, ó, endereço interno. Então, ali no nosso exemplo que a gente viu, ó, 92.68.2.2.2.1.2.3, tudo interno. Então, isso aqui seria uma rede interna com esses endereços. O celular também, porque o celular você consegue conectar, por exemplo, aí no seu sistema, ele vai ter um IP que ele ganha do roteador interno. Então, seu roteador aqui dá um IP para o celular interno, não confunda. Eu não estou falando de conexão 3G nem 4G. Se você conectar 3G ou 4G, você conecta lá na internet pela operadora.
Eu estou falando para você conectar internamente aqui, quando você faz uma instalação, conectar localmente, você pode conectar no seu Wi-Fi. Vai lá no seu roteador, vê qual que é o sinal do Wi-Fi, qual é a senha que você criou, vem aqui no celular, digita lá a senha, você conecta internamente. Você tem acesso pela internet, se você tiver seu roteador conectado na internet, é claro, mas você está conectado internamente primeiro, ele tem um IP interno, tá? Ele roteia para a internet, né? Quando você vai pelo roteador, mas ele tem um IP interno. Então, voltando aqui, ó. IP interno, todo mundo aqui com IP interno. Não vai confundir mais isso. Eu estou frisando bem porque o pessoal confunde muito. Então, IP interno, IP interno, IP interno, a câmera não tem IP porque é uma câmera analógica, né? Ela digitaliza, é digitalizada pelo DVR e o DVR que tem IP. Então, pessoal, é isso. Depois você pode fazer a parte de configuração e de roteamento. Então, eu vou mostrar um vídeo agora, já na sequência aqui, das conexões de cabos aí para frisar mais esse ponto que eu estou falando aí. IPs internos e externos. Depois que você fez toda a configuração interna, aí você pode fazer a parte de roteamento ali no seu roteador. Aí fazendo a configuração, ele vai para a internet, tá? Então, não vou explicar isso em uma única aula, porque é longo, tá? Para explicar o conceito do roteamento, como funciona, colocar ali os endereços, tá? É um pouco mais longo, então eu fiz vários vídeos, vai ter um curso só para explicar isso com detalhes. Mas estou explicando isso aqui para ficar um pouco mais claro. Então vamos ver o vídeo agora para exemplificar e aí a gente já volta aqui para finalizar, ok? Então vamos lá, dar uma olhada nesse vídeo agora. Então, ó, vamos entender melhor. Aqui eu tenho já a minha câmera, uma câmera bullet, tá aqui nessa ponta. Ela está conectada no DVR, entrando por aqui, ó, primeiro canal. Então tá entrando analógico. O que o DVR vai fazer? Converter para digital. Tá convertido para digital, eu tenho essa saída aqui que é a LAN, que pode mandar para o computador, mandar para o roteador, mandar para a internet. Então, saída digital, aí sim eu posso ver no computador, posso ver na internet, posso ver no computador interno. Primeiro a gente fala de ver no computador interno. Então, ou eu conecto um computador direto aqui, o que não é mais usual, né? O interessante seria eu conectar daqui para um roteador, por exemplo, como esse, e daí eu conecto no meu computador, tá? Então, em casa, geralmente o pessoal tem um roteador como esse ou outros modelos, e você tem essas portas de conexão aqui, ó. Então, essas portas que estão marcadas em azul são as portas internas. Então, eu posso conectar meu DVR na porta número 1, né? Então, eu coloco um cabo daqui da LAN para a porta número 1 e o meu computador na porta número 2. Então, meu computador entra por aqui e é chaveado para número 1 para chegar até o meu DVR, pela porta LAN. É assim que se comunica. Então, conectei da LAN para número 1, computador na número 2. Outro computador na número 3, outro na número 4, e assim todo mundo fica na rede, todo mundo fica se comunicando. Como ele é um roteador e tem acesso sem fio, eu posso usar então o celular. Então, com o celular, por exemplo, eu posso habilitar a parte de Wi-Fi do celular, conectar aqui no sinal desse roteador, e aí eu estou também como se eu estivesse conectando o celular em uma das portas aqui. O Wi-Fi do roteador me joga para o mesmo range de portas aqui. A diferença é que não é um cabo, é via Wi-Fi, sem fio. Conecto, então é como se eu tivesse uma quinta porta aqui, tá? Conectando no celular. Na verdade eu não tenho, na verdade é sem fio, mas é a mesma lógica, tá? Então tanto o celular, quanto o DVR que está na porta 1, quanto o computador que está na porta 2, outro computador na porta 3, outro na 4 e assim por diante, vão estar na mesma rede interna, com o mesmo range de IPs. Então o que eu vou fazer? Na prática, o que eu faço? Eu vou lá e começo a conectar cabos, né? Venho aqui, então conecto esse cabo aqui, por exemplo. Então venho aqui e conecto um cabo de rede como esse, aqui na porta LAN. Então venho aqui na porta LAN, conecto esse cabo e a outra ponta aqui no número 1. Canal número 1, por exemplo, tá? Porta número 1, perdão. Então estou conectado da LAN para a porta número 1 nesse momento agora. Estou na minha rede interna. Quando eu conectar um computador aqui, o computador começa a comunicar e ver as imagens do DVR se eu instalar um software no computador. Mesma coisa com o celular, né? O celular via Wi-Fi se conecta aqui com o roteador e conecta por aqui. Então cuidado
para não estar em rede diferente. Não vai conectar seu celular com 4G lá pela internet. Está conectando no sinal do roteador, ok? O sinal do roteador interno. Você vai lá, configura seu roteador, tem um sinal interno para navegar na internet, é esse que você conecta para ver pelo celular internamente, ok? Quando você quer ver externamente é outra coisa, aí você usa a porta de internet que está aqui. Então você vem com um cabo, por exemplo, lá da sua internet e conecta aqui. Agora sim o teu roteador pode ir para a internet, né? Pode comunicar com a internet e o seu DVR também pode comunicar com a internet. Então a câmera é digitalizada aqui atrás, certo? Deixa eu só tirar aqui para a gente ver melhor. Câmera digitalizada aqui, entrou analógico, entrou no DVR, virou digital, ele sai por aqui em formato digital, vai para o roteador, porta número 1. O roteador então pode rotear dessa porta para essa. O roteador tem 2 endereços. Aqui nesse azul está o endereço interno, aqui está o endereço externo, o endereço que se pode ver na internet. Então, a partir de agora, se você quiser ver pela internet, o seu celular tem que conectar lá na internet. Tá? Se você habilitar o 4G, daí do seu celular 4G, 3G, ele conecta pela internet, ele não está conectando mais no roteador, né? Se você conectar 3G ou 4G, ele conecta direto com a sua operadora, independente do roteador. É como se você estivesse na rua. Mesmo que você está internamente, é como se você estivesse na rua. Você conectou ele aqui pela internet, ele chega pela internet por aqui, ó. Lógico que você vai configurar seu equipamento para isso, seu celular para isso, mas quando ele chega por aqui. Aí você tem uma regra no roteador para rotear aqui para a sua rede interna. Então, rede externa, de cara para a internet, e rede interna. Aí assim que vai funcionar, tá? Então é bom não confundir isso. Toda vez que você vai fazer teste interno, computadores, celulares, DVR, você tem que ter os endereços internos. Depois você fez o teste interno, celular também, não conecta 3G, conecta no sinal do roteador. Fez testes internos. Daí você vai à segunda etapa, que é conectar externamente, tá? Aí há diversas maneiras de fazer isso, tá? Primeiro tem que fazer a parte de roteamento aqui, que é ensinado lá no meu curso, por exemplo, de roteamento de acesso remoto, mas já não vai adiantar também tentar, DNS, DDNS, é uma outra história. Primeiro a gente fala de IPs, tá? Que são endereços, e roteamento. DDNS é um segundo passo, tá? Para você entender detalhe a detalhe, DDNS é um segundo passo. Então é isso, tá? Essa forma que você liga o equipamento aí, tá tranquilo para você rotear aí, tanto internamente quanto para a internet, é lógico, depois que você faz a sua configuração. Bom, pessoal, espero que tenha clareado um pouco mais a lógica do roteamento, aí, de como que funciona o acesso remoto. Primeiro você faz toda a configuração interna, usa só IP interno. Depois você vai no seu roteador, faz a configuração e aí você pode ir lá na internet, de lá da internet, do seu escritório, do seu hotel, de onde você estiver, fazer o acesso remoto. Lembrando, quando você está fora da sua rede, você está na internet, você não digita mais no seu celular o IP interno, nem no seu computador, nem no seu tablet. É o IP da internet, né, que vai vir pela internet e vai chegar no seu roteador no IP externo dele, ok? Então vou ficar por aqui. Lembrando para você aí que tem formas fáceis de configurar, como aquele lá que você vai lá e usa um código de barra e configura facilmente. Vai depender do modelo do seu equipamento. A segunda maneira é você realmente entender isso para valer, mostrar que você é um técnico capacitado. E aí você pode configurar qualquer equipamento, independente de marca, independente se é câmera, ou se é DVR ou NVR, ok? Então, muito obrigado pela atenção. Você continua assistindo os vídeos aí que vai ter muito mais informações aqui no canal. Tem também aí, não sei se você está assistindo no Facebook ou no YouTube, mas eu estou sempre no Facebook, no YouTube. E se você estiver assistindo no YouTube, você pode deixar sua curtida, inscrever no canal, tá? Deixar seu like e clicar naquele sininho também para ser avisado dos novos vídeos. Se você estiver assistindo no Facebook, curta a página, comente o vídeo, dê o seu like aí também, que eu quero aí que você participe bastante. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.